Fala galera do Trem de Pouso, tudo bem? Como é que vocês estão? Passando aqui para falar sobre uma manobra bem bacana que vocês vão treinar bastante no piloto privado. Ela se chama C2, é coordenação elementar de segundo tipo, e ela nada mais é do que coordenar uma entrada e saída de curva, tá? Em voo nivelado. Parece ser algo simples, mas não é tão simples assim, porque requer algumas coordenações dentro da cabine, né? Tu manter o voo nivelado, tu entrar em curva, tu manter a tua bolinha centrada, né? Então, um pouco antes de a gente começar a falar da manobra do C2, vamos relembrar a entrada em curva, né? A gente está voando, está em voo nivelado. A gente tem a sustentação e o peso. No momento, lá na teoria do piloto privado, que a gente entrou em curva, o que acontece? A gente vai dividir em dois componentes. Continua o peso e agora componente vertical peso, componente horizontal, que é a força centrípeta, que puxa o avião para dentro. E a nossa sustentação agora vai estar aqui, ó. Ela vai criar um outro vetor, né? Lembrando que para o avião manter nivelado, esse vetor ele tem que ser no mínimo maior do que o peso para o avião se manter em curva. Beleza. Relembrando isso, a gente agora vai começar a falar sobre a manobra do C2, que é o que vocês vão treinar lá no piloto privado. Qual é a finalidade da manobra do C2? É tu manter o voo nivelado, entrando numa curva, chegando na referência e sair imediatamente retornando com uma curva para o lado oposto. Tá? Então a gente vai ter que treinar várias coisas. Tá? A gente vai ter que treinar fonia, limpeza de área, porque toda vez que a gente entra em curva num voo sobre regra visual, a gente tem que fazer limpeza de área. Né? A gente vai voo nivelado, curva coordenada, isso tudo a gente vai fazer numa manobra só. O que a manobra nos diz? Tá? Que a gente tem que pegar uma referência em frente e duas a 45, beleza? Então se a gente pegou uma referência em frente e duas a 45, no momento que eu sair e entrei numa curva para a primeira referência, porque tu sempre vai começar na referência central, fez a curva e foi lá para a tua primeira referência, tu fez uma curva de 45 graus. Depois tu vai desfazer e tu vai lá para a tua outra referência do outro ponto. Então tu está fazendo uma curva de 90 graus. Qual a inclinação de curva que eu tenho que aplicar nessa manobra? Tá? A escola de vocês vai determinar isso aí, mas com a grande maioria é uma curva de média. Então lá na curva de média, lembra que pelo fato de o vetor de sustentação agora estar em diagonal, para a gente ter criado um vetor horizontal ali da força centrípeta, a gente tem que compensar isso aí, a gente dá uma leve cabradinha para o avião voar nivelado. Então na prática o que vocês vão fazer? Né? Vou começar a minha manobra, beleza, defini os pontos, ó, meu instrutor, meu ponto central é esse aqui, os 45 é esse e esse. Tem que ter esse RM, tem que ter essa conversa com o instrutor para ele saber quais são os teus pontos, senão ele vai ficar perdido na tua manobra, beleza? Vou começar a manobra, tá lá minha referência central, tô começando a manobra, tô lá na minha referência central. Vou começar com curva à esquerda, então primeiro de tudo, direita livre, então bate teu olho lá da empenagem e vem, ó, não tem nenhum outro nada, direita livre, frente livre e esquerda livre. Sempre termina a tua limpeza de área pro lado que tu vai curvar, beleza? Então tá aqui, ó, vou nivelado. Começou a curvar, nosso vetor agora ele tá diagonal e tem a força centrípeta atuando aí. Lembra que na curva de média a gente tem que dar uma cabradinha e vai até a tua referência 45 graus. Terminou nela? Quando tu começar a fazer essa transição aqui, tu já está saindo do voo em curva e voltando para a asa nivelada de novo. Agora a força centrípeta não afeta mais. Então aquela cabradinha que tu deu, tu tem que desfazer, senão teu avião vai fazer isso aqui. Ó. Então começou a manobra, cabrou, entrou para manter o voo nivelado, vamos dizer assim, varrendo a linha do horizonte, né, para o avião nem ficar abaixo da linha do horizonte nem acima. Varrendo a linha do horizonte, chegou na tua referência, desfez a curva, já vai parando de cabrar, então já devolve aquela cabradinha que tu deu para o avião não sair fazendo isso aqui. Beleza, agora tu tá com a asa nivelada, só que vai ser uma transição rápida, porque tu entrou e vai fazer isso aqui. Quando tu fez isso aqui para entrar para uma outra curva, de novo, cabradinha de novo, vai ter que cabrar, porque de novo tu tá entrando numa curva. Então, para o voo ficar nivelado, voo nivelado, entrou na curva, deu uma leve cabradinha, varreu a linha do horizonte, tá chegando lá, tá desfazendo, desfaz essa cabradinha, nivelou as asas, já transiciona para a próxima curva e já vem cabrando de novo.
E assim tu vai até a tua outra referência de 90 graus. Parece ser algo simples, mas não é. Por quê? Além disso, tu tem que fazer uma curva coordenada. Então a tua bolinha tem que estar centrada. Então lembra que não é só derrubar a asa, né? Não é só levantar o aileron, não é só baixar o aileron, não é só movimentar a superfície do manche, né? Que tá ligado ao manche. Tu tem que mexer na superfície de comando, tá relacionada ao teu pedal, teu leme de direção. Então essa é uma curva coordenada. Então começou a curvar, limpeza de área, direita livre, frente livre, esquerda livre. Começou a buscar a tua referência, lembrando de tudo isso aí que a gente falou. Botou a atitude na linha do horizonte, tem uma cabradinha, aplicando o teu pedal para tua bolinha ficar centrada. Beleza, tá numa curva coordenada. Chegou na tua referência, vai desfazer. Quando tu estiver desfazendo, já vai aliviando o pedal e desfazendo aquela cabrada que tu deu. Transicionou para a próxima curva, esquerda livre, frente livre, direita livre e cabrando e aplicando o pedal para a bolinha ficar centrada. E assim tu vai até a tua referência que está agora a 90 graus. Então tu vai fazer sempre isso aí, limpeza de área, manter o voo nivelado, com limpeza de área, com bolinha centrada, olhando para a linha do horizonte e lembrando da teoria lá que tu estudou de que quando a gente entra em curva, a gente tem o vetor vertical e o horizontal, que é o peso ou a sustentação e a nossa força centrípeta que puxa o avião para dentro da curva, e agora a gente tem um vetor de sustentação em diagonal e que a gente precisa compensar ele, e para compensar essa perca de sustentação, a gente vai ter que dar uma leve cabradinha, tá? Então, lembra da teoria de entrada em curva, lembra da limpeza de área, lembra de coordenar com o teu instrutor quais são os teus pontos de referência, lembra da bolinha centrada, tá? Então, basicamente, vou fazer o C2, meu instrutor, referência em frente e 2 a 45. Vou começar com curva à esquerda, direita livre, frente livre, esquerda livre, e vai buscando a tua referência, lembrando de tudo que a gente falou aqui, ó. Chegou lá, tá desfazendo esquerda livre, frente livre, direita livre, desfaz, agora tu vai passar pela tua referência central e vai ter a outra referência lá. Chegou lá, direita livre, frente livre, esquerda livre e curva de novo e vai buscar a tua referência lá da extrema esquerda. Então tu vai ficar fazendo curvas de 90 graus praticamente, com curva de média, né? No momento que o teu instrutor vai falar para ti assim, ó, pode cessar a manobra, tu vai cessar na tua referência central. Pum, tá? Então inicia aqui, faz a manobra com tudo que a gente falou, vai fazendo, até que ele vai falar para ti, pode cessar. Cessou, pum, referência central, tá? Essa é a coordenação elementar de segundo tipo, conhecida como C2. Ela vai trazer muitos benefícios para vocês, porque a maioria das curvas que vocês for fazer nivelado, por exemplo, no circuito de tráfego, vai ser uma curva de média. Logicamente vocês vão ter que levar em consideração o vento, né, porque o vento às vezes pode estar te jogando um pouquinho mais. Depois vocês vão escutar mais sobre isso no 8 ao redor de Marcos, enfim, outras manobras que vai trabalhar um pouco mais o vento, né? Mas a curva de média ela vai estar ali presente no voo de vocês praticamente no circuito de tráfego nivelado quase que todo, tá? E outras manobras que vocês forem fazer para, enfim, para tiver que curvar, vocês vão usar bastante a curva de média. A curva de pequena vocês vão usar mais no perfil de subida, porque ela, como tu está no perfil de subida, tu já está com o teu ângulo de ataque um pouco comprometido, né? Daí tu não pode inclinar tanto a asa por causa dessa ponta da asa aqui. Beleza? Então tu tem que manter um perfil de uma subida com uma curva de pequena, justamente para evitar que aconteça um stall de asa. Beleza? Então o C2 é esse aí, tá? Logicamente, ó, escutem tudo que o instrutor de vocês está falando, pega o manual da escola que vocês estão voando, vê o que eles pedem de padronização, estuda bem ela, faz muito voo mental. Tem um vídeo aí na playlist que a gente fala justamente sobre como se preparar antes de cada voo, né? Eu dividi em 3 partes, né? Que é tu falar sobre o manual do avião, né? Sobre o SOP, né? Manual e SOP, e as manobras que a gente tem para executar, tá? Então tu tem que fazer o voo mental de tudo, dos teus checklists, de como tu faz cada checklist, onde tu faz e como tu vai fazer cada manobra, o que tu vai fazer. Então estudem antes de para cada missão. Não adianta chegar lá no aeroclube, na escola de vocês, sem estudar. É vocês que estão botando o dinheiro de vocês fora, tá? Então estudem, cheguem lá estudado, porque o cérebro humano, por incrível que pareça, ele aprende por repetição. Então lá na memória de trabalho, tu vai jogando tua memória de trabalho informação e tu tem a tua memória de longo prazo.
e ela depois junta as informações e transforma, faz uma sinapse e transforma numa memória de longo prazo. Então é importante tu ficar fazendo repetição, voo mental, como é que eu faço C2, o que acontece na curva. Fica lá sentado no teu sofá, na tua cama, fazendo voo mental, e depois tu vai pro Aeroclube já estudado. Chega lá, tu faz um bom briefing do teu instrutor, ele vai ter muitas dicas preciosas para dar para vocês. E depois que ele deu essas dicas, assimilou tudo, tá tudo entendido, vocês vão pro voo e executa. Depois que tu executou, logicamente que no começo tu vai cometer alguns erros, mas se tu chega lá a estudar, tu vai percebendo já o que tu tá errando. Agora, se tu chega sem estudar, né, o teu briefing já não ficou, foi mais corrido, e tu chega lá sem estudar e vai voar, acontece erros que tu nem sabe o que está acontecendo e o avião simplesmente está fazendo e tu tá perdido dentro. Então, por isso que é importante o voo mental, estudar o princípio de cada manobra. Vou fazer C2, beleza, entrada e saída de curva nivelado. O que acontece na curva, o que eu tenho que fazer, como é que eu faço para compensar, como é que eu faço para corrigir. Beleza? Esse foi o C2, espero que tenham gostado. Para quem tem interesse sobre a formação aeronáutica, vai na página do Trem de Pouso, lá tem um link, tem lista de espera. Se a turma já estiver aberta, vai estar aberta as inscrições. Se não, tem a lista de espera para a próxima turma. Vai ter também a playlist monstra que fala sobre toda a formação. E quando as inscrições estiver aberta, também vai estar aberto lá os vídeos que falam detalhe por detalhe da formação aeronáutica. Beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, abraço!